muito bom dia, salve, salve, ilustríssimos e ilustríssimas, aqui estou eu. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no curso técnico Serviços Jurídicos com os melhores made in Piauí. Vocês! Forte abraço aos nossos amigos professores, professoras, doutores e doutoras, a você, ilustríssimo aluno, aluna, a todas as escolas, gestores e gestoras, a Secretaria de Educação, Canal Educação, meu diretor, um lindo dia para o senhor também. Vamos dar continuidade agora no módulo 2 e no dia de hoje vamos estar trabalhando com essa disciplina linda. A disciplina que tem atuação direta em nossa vida. Nós vimos no primeiro encontro que tivemos no módulo 1, a introdução ao estudo jurídico. Nós vimos que ela é base para todas as demais. A partir de agora, vocês vão ver que muita gente vai ter que ir lá nessa introdução ao estudo do direito e vir para a realidade que nós temos nesses 2 dias que iremos passar juntinhos, né? Hoje com introdução ao direito civil, uma disciplina maravilhosa. Amanhã vamos falar de constitucional. E aí nós vamos deixar aquele mesmo rito, né? Lembrando que sempre nós temos as tarefazinhas para casa. E agora eu já deixo aí para você dito qual é a tarefa para casa, né? A tarefa para casa, ela vai lá do slide 108 ao 144. Ele tem muito assim porque é uma espécie de revisão que nós colocamos aí de algumas coisas que nós já vimos do objeto de conhecimento estudado no módulo 1 e que constantemente teremos que estar relembrando. Então, um lindo dia, tá? Um lindo dia, maravilhoso dia ao Tiago Martins, a Fernando Vitor e Yasmin. Como é que está você, Yasmin? Muito bom dia, tá? Nós temos aí Antônia Machado, pessoal que faz presença, sempre muito bacana tê-los. Bom Jesus, né? Nós temos Pedro II, João Costa, eita, mas nós temos os nossos lindos, vamos lá, Caldeirão Grande, né? Campinas do Piauí, Danusa, muito bom dia, Disseu Arco Verde, Esperantina, Iuma, Jerumênia, João Costa, Joaquim Pires, Júlio Borges, Rio Grande, Santa Filomena, São Lourenço, Várzea Branca, e nós temos ali um anexo que eu não sei quem é, que é Seduc Piauí 03. Será que é uma outra cidade aqui perto que nós temos, que normalmente usa e não coloca ali, né? Nós estamos juntinhos, vamos lá ver o objeto. Nessa parte, gente, nós vamos estar trabalhando aqueles itens que nós temos o hábito de dizer que são importantíssimos. Primeiro item, nós vamos nos lembrar um pouco da Lindbe. E esse conteúdo, ele vai trilhando aquele caminho. Agora, professor, e se eu não entender? Eu vou dizer para você, ficar tranquilo, você já sabe que eu sempre fico fazendo essa retomada, revisitando essas competências, revisitando essas habilidades. Sempre eu dou um jeitinho de elaborar uma questão ou trazer uma questão de concurso, né? Ou trazer uma questão do texto que acabamos de ler para você estar relembrando. Você aprende aqui conosco na forma prática, né? Você vai estar trabalhando a teoria e a parte prática, mas eu também procuro deixar sempre muito enfático, de forma que você possa aprender pela repetição exaustiva, que é mais seguro. Pois eu sei que alguns, na hora que terminam as aulas, vão aí para a segunda parte do dia, que é o ensino médio, tá? Então, por isso, a gente fica repetindo na exaustão da reprise e você vai absorver. Nós vamos ver a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nós vamos relembrar alguns conceitos, características que nós vimos no módulo 1, relembrando para adentrarmos na seara do direito civil. E o objetivo é analisar os principais momentos
da evolução civilista brasileira, compreendendo as especificidades ao longo da história, assimilar as principais categorias jurídicas da parte geral do direito civil. Parte geral, sim, nós temos o direito civil preconizado em divisões e cada parte ele traz uma área de atuação. Isso é muito legal de ser estudado, uma visão bem pedagógica, né? Nós temos aqui também uma marca indelével, né, de Miguel Reale. Nós vimos aí um fator histórico, né? O Miguel Reale, tá? Tem tudo a ver com o ilustríssimo Miguel Reale Júnior, detentor de várias obras que nós estudamos num primeiro momento. Lá atrás, nós vimos a teoria da tridimensionalidade, né? A luz da observação de Miguel Reale. E aí um aluno me mandou uma mensagem: professor, esse Miguel Reale, esse Júnior, é esse mesmo que foi ali tão ovacionado por várias obras, né? Vários embates e debates no Brasil? Não. Mas são ali, né, representativos de uma mesma linhagem, tá bom? Então vamos aqui também dar aso a este conhecimento. Então, as noções básicas do direito, elas se fazem presente a todo momento. Então, olha o primeiro item que você vai colocar no seu caderno. O que é o direito? Professor, eu fiz prova disso, não é? Pois bem, quando eu trabalho com esses conceitos, essas definições, eu sei que de forma basilar eu vou ter a presença disso nas mais variadas ramificações. E aí vai entrar novamente, não é, a questão do ramos do direito. Olha que legal. Não é? Então, basicamente falando, eu posso dizer que o direito, nós vimos num primeiro momento de aula, lá na parte introdutória, que ele vem daquele directum, né? Daquela régua, tá? Ele é aquilo que é reto. Mas nós percebemos ao longo de nossos estudos que o direito ele não se dá, não é, na questão retilínea, pois ele tem que analisar os casos seguindo aí critérios hermenêuticos, não é? E interpretativos, utilizando aí as mais variadas ferramentas de modo a se fazer justiça. Eis o motivo pelo qual, lá na parte introdutória, nós vimos o posicionamento de grandes filósofos, de grandes correntes, né? Correntes majoritárias, minoritárias, e nós percebemos, em último momento de estudo, a questão da justiça pela visão aristotélica, certinho? Então, o direito é aquilo que é reto, mas todos nós somos diferentes, então nós temos uma lei, essa lei ela está para todas as pessoas, e todas as pessoas sabem que, ao passo de que quando eu ultrapasso essa limítrofe jurídica, eu vou ter uma contrapartida chamada de sanção. Você já sabe o que é uma sanção jurídica, não é? O que é uma norma jurídica, e está relembrando o que é o direito. Nós falamos, não é, que Miguel Reale dizia que direito ele é fato social. Daí dizer que, num sentido figurado, o direito ele passou a ser sinônimo de regra, de norma e de lei, tá? Por assim dizer, o direito em seu sentido objetivo, professor. Então, você pode colocar que o direito, né, no seu sentido, literalmente sentido objetivo, tá? Aquele sentido objetivo, ele é um sistema de normas, tá? Nós vimos que esse sistema de normas, ele passa por um crivo, né, normativo de elaboração, ele tem um representante que somente ele, né, tem essa capacidade de elaborar, tá? Então é o legislativo,
tá? Então, esse sistema de normas, ele visa, né? Ele visa o quê? Regular a quem que nós vimos? As condutas humanas, né? As condutas, né? Humanas em sociedade, né? Ó, nós vimos isso, basicamente dizer que o direito, ele preconiza isso, né? Então ele visa, ele regula as condutas em sociedade e esse regular das nossas condutas, ela se deve, né, por meio do quê? Meio dos direitos e deveres, tá? Eis o motivo pelo qual nós vimos a diferença de law para right, tá? Da língua inglesa. Tá aí. Então, num sentido objetivo, se você esqueceu o que é direito, você vai lembrar a partir de agora que o direito, ele tem, né, essa máxima. O direito, ele é essa norma, né, norma das ações humanas na vida social, segundo grandes autores que gostam de se utilizar desse tipo de conceituação. Mas todos eles visam estabelecer uma organização social, não é? E nós temos justamente o direito mais atuante, que eu digo, que está presente em tudo que nós vamos fazer, o direito civil. Por isso que essa disciplina ela é também muito bacana de ser trabalhada, tá? Então, leis físicas, elas indicam aquilo que na natureza necessariamente é. As leis físicas, né? Leis jurídicas, elas indicam apenas aquilo que na sociedade deve ser. Então, direito é a ciência do deve ser. Nós vimos, né, que os grandes pensantes, eles falam da questão hipotética. Vocês lembram disso? Né? Das questões hipotéticas. Pois é. Daí dizer, né, que a sociedade ela é o berço do direito. Nós vimos que não existe direito de um homem só. Né? O direito, ele é fato social. Nós estudamos isso em vários momentos lá do curso da introdução ao estudo do direito. Tá? E nós vimos que iubi homo ibi jus. Tá? Então, assim sendo, eu já posso dizer que para fins didáticos, pedagógicos, eu posso falar que vamos ter ramificações do direito. Um salve, salve, pessoal aí de Bom Jesus, muito bom dia. Cadê o meu pessoal maravilhoso, participativo lá de Pedro II? Cadê a galera aí de Jerumênia, João Costa, Joaquim Pires? Estou sentindo aí a falta de vocês, né? Cadê o ilustre aí, cadê o Zeus? O Zeus também muito participativo. Thiago Martins, né? Nós temos aí Fernando Vitor, Yasmin. Então é uma galera que sempre gosta de participar. E eu estou estreando hoje o silêncio desse pessoal. Tá? Então vamos aqui, senhores. Ah, professor, então é por isso que eu tenho os ramos do direito. O que é esse negócio de ramos do direito, hein, meu povo? Eu sei que tem uns ramos do direito. Então nós vamos ver que os ramos do direito são todas as formas disciplinadas, tá? Então você pode dizer que ramos do direito são todas as formas disciplinadas. Ora, ela vai estar sendo disciplinada, ela vai estar preconizada. Pessoal de Bom Jesus 3 aí marcando presença, né? Sob os quais o direito, né? Sob os quais o direito se apresenta. Ó, sob os quais o direito se apresenta. E é por isso que nós vimos, né, direito público, direito privado, quais áreas representam direito público, quais áreas representam
o direito privado, e isso porque ele está num conjunto harmônico, tá? Num conjunto harmônico, olha só que belíssima definição, né? Ó, então, são todas as formas disciplinadas sob os quais o direito se apresenta num conjunto, não é? Esse conjunto é harmônico, coloca aí, ó. Vou deixar já no ponto para quem já vai começando a estudar desde cedo, num conjunto harmônico. E sabe por que é harmônico? Não é? Porque ele está tecnicamente sistematizado, né? E tecnicamente sistematizado, porque nós vimos que é um sistema jurídico. Tudo bem? Então fecha aspas, porque eu adorei essa definição, essa observação maravilhosa. Professor, e nós estudamos também, né? O direito natural e o direito positivo? Sim, tá? O direito natural, ordenamento ideal, corresponde a uma justiça superior e suprema. Nós vimos, né? Universalizado, nós vimos isso, né? Ele é atemporal. Tudo bem? Por quê? É a partir do momento da nossa criação, tá? Então, as noções basilares, nós vimos direito natural, direito positivo, que é aquele conjunto de normas de condutas e de organização consagradas pelo Estado. Então, o que tem o direito natural, sendo aquele que não é um direito posto, mas é um direito universalizado, né? Eu venho com o direito positivo, que é aquele direito posto, é o direito dos homens, é o direito escrito, legislado, né? Se impõe coativamente, bilateralidade. Vocês lembram lá a diferença do direito? Né? Pois é, visando a disciplina da convivência social. Então, gente, direito é a regra de conduta com força coativa. O que seria isso, professor? Eu sei que se eu não fizer, eu sei que podem me forçar a fazer. E nós vamos ver aqui dentro do direito civil que também temos como forçar a não fazer. Vocês vão ver isso aí numa outra parte, não é? Que não seja no já. Vocês vão observar que tem uma divisãozinha que nós vamos colocando. Então, nesse primeiro dia dessa disciplina, nessas noções básicas do direito civil, perceba que eu estou fazendo uma viagem lá naquela primeira parte do módulo 1, onde nós nos encontramos. E eu falava na época para vocês o seguinte, essa disciplina realmente ela é introdutória e ela faz uma panorâmica das outras ramificações do direito. Então, aqui nas especificidades, muito do que aprendemos naquele módulo 1, ele vai servir de trampolim para o entendimento dessa parte aqui, que é as noções, né, inerentes, essa introdução, né, introdução ao direito civil. Por isso que se fala de Lindbe, nós vamos já chegar lá. Tá? Então, sendo assim, você já sabe perfeitamente a existência, não é, de um direito subjetivo, de um direito positivo, de um direito natural, de um direito objetivo. Tá? Então, nós temos o direito objetivo, nós temos o direito objetivo, que é o mesmo direito positivo, tá? Que é o mesmo direito positivo. Daí dizer que é aquele que é imposto pelo Estado, tá? E ele dirige a todas as pessoas como uma norma geral de agir. Na ocasião, dei inúmeros exemplos, eu falei para vocês sobre a questão de pilotar moto, não é? Falei para vocês sobre as questões inerentes a dirigir um carro. O meu diretor fez até uma animação comigo caindo da moto, eu mostrando aí a minha irresponsabilidade. Por quê? Porque a imposição pelo Estado, olha, eu
Estou aí, ó, como se eu não tivesse nada a ver. Tá vendo aí? Olha, bem feito, né? Olha, meu diretor aí. Muito obrigado, meu diretor. Coloque mais uma vez aí, meu diretor, para todo mundo perceber. O direito, ele não é só para você, só para o diretor, né? Ah, o direito, ele tem os seus escolhidos. Não. O direito para todas as pessoas, né? Justamente para, hipoteticamente, ele prevê situações que nem essa, né? Aí eu vou dar trabalho para o Estado, tá? Eu vou, né, ocupar, por um exemplo, uma ambulância que poderia, né, poderia estar atendendo uma demanda muito mais séria, né? Eu vou onerar a saúde, por quê? Porque, obviamente, eu vou ter que preencher uma lacuna de atendimento que poderia ter sido criteriosamente o quê? Evitado pela observância geral da lei. Direção perigosa, né? Pilotar um veículo automotor dessa forma, irresponsável, é sim, está assumindo os riscos, e vocês vão ver isso, não é? De uma forma culposa, vocês vão ver isso de uma forma dolosa, e vocês vão conseguir compreender as questões da previsibilidade, da hipótese, né, do hipotético, e vocês vão conseguir também vislumbrar que o direito também olha para a intencionalidade, para dimensurar, não é, esse grau de intencionalidade, tá? Vocês vão verificar isso de uma forma bem interessante. Se fala muito isso lá nas questões aí, por exemplo, de direito penal, com o professor Tássio, vocês vão verificar isso, né? Mas muitas situações onde o direito consegue visualizar futuras práticas. Mas se o cidadão fizer isso, então o legislador, ele foi muito feliz nessas questões hipotéticas, onde ele nos demanda situações onde eu não deva ultrapassar, tá? Mas mesmo que eu tenha a intenção de ultrapassar e pratico certas ações, ali também tem uma observância, né, positivada, e isso é muito interessante, tá? Então, o direito objetivo, direito positivo, ele é impositado pelo Estado, ele é imposto, né, pelo Estado, que diga, tá? Isso, pois, nós temos um direito legislado, dirigido a todos, como uma norma geral de agir. Com isso, eu consigo visualizar, né, a norma agendi, tá? A norma agendi. Então, lembrando que o direito objetivo é o conjunto de todas as normas que estão, né, o conjunto de todas as normas que estão em vigor. É o conjunto de todas as normas que estão, né, em vigor na sociedade. Na sociedade. É o conjunto de todas as normas que estão em vigor na sociedade. Professor, então estou falando de direito e estou falando de deveres. Então, é o conjunto de todas as normas que estão em vigor, né, na sociedade, em um determinado tempo e em um determinado lugar. Nós vimos que não é universalizado, tomar aí cuidado. Nós vimos que também ele não é ad infinito. Por quê? Porque o legislador, ele também tem o critério de observância do comportamento da sociedade. Certinho, Cauã? Então, tá bom? Então, nós temos que tomar um certo cuidado. E aí, eu solicito aos ilustres que tomemos por base um comportamento urbânico, né, de usarmos aí o chat, tanto do IPTV quanto o chat do YouTube, para criteriosamente as salvaguardas e observações inerentes ao contexto da aula.
Tá bom? E eu conto com você, porque eu sei que aqui nós temos maturidade, nós temos educação, e eu tenho jovens que estão focados em terminar um curso técnico, assim como alguns jovens já me disseram, através das minhas redes sociais, que já se decidiram a fazer, inclusive, um curso superior na área, porque estão gostando por demais. E aí eu tenho certeza que nós vamos trabalhar juntos, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque quando se quer e se estuda, com certeza você chega bem longe. Mas a gente não pode, em nenhum momento, nos desvencilhar das questões da moral, da ética, da empatia, não é? De bem tratarmos as pessoas, né? De respeitar. Quando nos falta todos esses outros pontos, eu levanto a bandeira do respeito. Quando se respeita, a gente não precisa saber de detalhes. A gente apenas respeita. Certinho, gente? Isso tem tudo a ver com a nossa aula, que a todo momento fala, né? Nessas questões éticas, étnicas, tá? Nessas questões morais. E ali também tem o direito, quando nos fala esses freios internos, né? Esses freios internos, aí vem o direito. Olha aí o direito também tendo a sua presunção, tendo aí a sua capacidade refinada de prever, hipoteticamente, situações. Vamos em diante? Bora lá. Pessoal, falamos do direito subjetivo e agora nós temos o direito objetivo, nós temos o direito subjetivo. Nós vimos que o direito objetivo, positivo, que é esse conjunto de normas vigentes na sociedade, né? Ele é representado nas normas. Essas normas, 95% delas são escritas, 5% não são escritas. Nós vimos lá a existência, por um exemplo, dos costumes, né? E citamos aí situações bem legais. Por um exemplo, a questão do cheque pré-datado, a questão da gorjeta, dos guardadores de carro, dos lavadores ali na beira do rio, tá? Vem de uma prática reiterada. Nós temos as normas, né, os direitos subjetivos, os deveres, ambos, aí eles têm uma relação jurídica. E vimos o direito natural, as normas naturais, não escritas, tá? Não são costumes, são princípios. Esses princípios vai de geração a geração, até chegar a essa que chamamos de direito subjetivo, né? Que é aquele agente, é aquele que temos a faculdade, né? Facultas agente, que é a faculdade que tem o indivíduo de exigir que o direito objetivo, aquele posto lá dos direitos e deveres, seja acionado para garantia de interesses pessoais, particulares. E olha aí o civil fazendo parte, né? Aqui puxando sardinha direto para o direito civil. Então, direito civil é algo muito lindo. Parafraseando aí, né, o doutor Aurélio Lobão, que é o procurador do nosso estado e que é um excelente civilista, né? Aprendi muito com aquele cidadão, para deixar registrado, porque ele é fantástico. Tivemos, né, também aqui a presença do professor Francisco, doutor. Também aprendi muito com aquele fantástico homem. É um fantástico profissional e um professor sem dispensa comentários, um gigante, escritor, poeta, um cara muito bacana, né? Vou ver se eu trago aí novos convidados para a gente fazer aí uma linha de debate sobre um tema previamente estabelecido. Aí nós vamos fazer grandes feitos para a gente observar como esse conhecimento ele está a todo momento, não é, em nossa vida, em nossa prática. Certinho? Vamos agora verificar aqui novamente, meu ilustre diretor, né, direito subjetivo, tá?
E olha o que é que acontece ali no facultas agente. Nós vimos aí, né, o posicionamento do direito objetivo e direito subjetivo. Nós vimos que o direito objetivo, o direito, né, é a norma de organização social. Então você pode até colocar aí para não esquecer, né, ó, que o direito, tá? Você pode colocar aí, coloca aí no seu caderninho aí, que o direito objetivo, puxa uma setinha para ficar bonito, né? Que o direito objetivo, né, é norma de organização social. Então, o direito é norma de organização social. Nós temos ali um direito posto. O próprio Código Civil, você pode colocar o próprio Código Civil nessa qualidade exemplificativa. Então temos aí claramente, né, o direito objetivo. E nós vimos que esse facultas agente, tem alguns que não gostam de utilizar esse nome facultas agente, né? Nós terminamos de verificar que esse direito subjetivo, né, ó, subjetivo, aqui nós falamos sobre facultas agente, ó, tá aí, né, é a possibilidade, né, ele corresponde à possibilidade, certinho? A possibilidade, e aí chamamos de poderes, né? Poderes, tá? De agir. Como assim, professor? Ora, de agir, né? Solicitando aí, fazendo uso da ordem jurídica para que garanta a alguém, alguma coisa, tá? Exemplo, eu vou dizer que o meu ilustríssimo diretor, ele tem um direito, né, a uma indenização por danos morais. Pronto. Pessoa achou que prejudicá-lo não daria em nada, né? E aí atrelou a ele aí as situações tidas aí como situações danosas à sociedade, mas que não condiz com a realidade, com a veracidade dos fatos. E aí ele, obviamente, perdeu aí, né, algumas propostas interessantes, e aí ele vai procurar o escritório onde você trabalha, fazer uma triagem, aí você diz, olha, aqui gerou dano, porque o senhor deixou de aferir renda por isso, tá? Eu vou lhe passar, agendar o atendimento aqui para o doutor fulano de tal, ele é da área civil, né? E aí ele vai, de posse de todos esses dados que o senhor me passou, ele vai nortear aí o passo a passo a ser aí perseguido, né, dentro desse processo civil, de modo a nós pleitearmos aí uma reparação. Pronto, é um quanto indenizatório. Então nós estamos falando aí justamente das questões inerentes ao direito à honra, né, ao direito lá, previsibilidade lá no direito penal, os crimes contra a honra, mas que gerou dano esse que é reparado aqui através de um quanto indenizatório, o direito civil atuando aí, né, deixando essa pessoa pelo menos com um sentimento de justiça, né, pelo menos não foi do jeito que eu esperava não, mas eu tive a minha voz. Tá? Terminamos de falar nessa brincadeirinha aqui de uma maneira bem prática, direito objetivo, direito subjetivo, direito positivo, certo? Porque todo mundo tem o direito a ser respeitado, todo mundo tem o direito de ser bem tratado, todo mundo tem o direito da vida, todo mundo tem o direito de uma alimentação, todo mundo tem o direito, não é, de ser visto como parte integrante da sociedade. Olha aí. Atemporais, universais, não escritos, tá? Não posto, não é direito dos homens. Aí nós estamos falando, terminamos de falar aí, ó, diferençazinha de direito natural
e o positivismo, o positivado, o direito posto, a lei, né? Tá bom? Ficou claro aí? Constituição Federal, os códigos, olha, o próprio direito civil. Belezinha, gente. Vamos para cima. Vamos que vamos. Então, nós temos aí essa diferença básica, né? Basilar, tá? Basilar entre direito objetivo e direito subjetivo, tá? Lembrando que nós falamos sobre esses ramos do direito. Esses ramos, só para sintetizar bem, né? Nós vimos que, categoricamente, nós vamos dividi-lo em direito público e direito privado, tá? Para quem fez prova, né, ó, algum dia sobre essas disciplinas, sabe que aí nós temos uma divisão, porque o direito público e o direito privado, ele atua em esferas bem distintas. Uma possível distinção é estabelecer que o direito público ele se refere aos interesses do Estado, tá? E dizer também que o direito privado aos interesses particulares. Então, relações de direito público seriam aquelas em que o Estado é parte, e relações de direito privado, aquelas que vão ocorrer somente entre os particulares. Esta afirmação, ela tem aí quase, né, que uma afirmação completa, tá bom? Então, direito público, na verdade, ele vai regular as relações entre Estado e outro, a sua organização, funcionamento, relações com os particulares. Professor, e quem dita, não é, o comportamento do direito público e privado? Aí vocês vão ver lá no Constitucional, tá? Eu sempre vou procurar, a partir da semana que vem, deixar aí umas dicas de leitura para serem, a posteriori, debatidas aqui durante as nossas aulas. Alright, certinho? Muito bem. Tá? Assim, estão regulados pelo direito público, direito internacional público, direito administrativo, tá? Direito constitucional, direito processual, aí você tem o civil, né? Você tem o civil e tem o penal, direito tributário, né? E tem o direito penal. Nós vimos lá no início das nossas aulas que eu fiz uma brincadeirinha rápida com vocês, dividindo entre o direito material e o direito processual. Tá? São matérias tanto de interesse público quanto privado, mas cabe ao Estado a competência para tratar desses assuntos, tá? Para tratar desses assuntos. Porque senão, meus ilustres, nós iríamos ter leis e mais leis, não é? Atendendo a interesses escusos. Ah, eu posso elaborar uma lei, posso fazer valer uma lei, então aqui na frente da minha residência, eu não quero nenhum veículo passando, eu não quero ninguém passando, porque a minha residência é à frente da minha casa e eu não quero esse tipo de trânsito por aqui. Olha só, vou fazer a Lei Laudo Natel, né? Outubro de 2022. Jamais passaria. Por quê? Porque ela não tem uma aplicabilidade direta, não é, para a sociedade, um bem comum. Primeiro item, eu não tenho competência para legislar. Mas eu tenho meios de como chegar na qualidade de cidadão, não é, através dos nossos representantes, para que se possa verificar a viabilidade. Porque nós vimos lá na teoria os 3 pontos, o tripé de atuação.
E o primeiro deles é o fato social. Tá? Fato social, aí pula-se, né? Vai para o segundo item, e o terceiro é que é a norma jurídica. E para chegar lá na norma jurídica, tem todo um rito, todo um time de acontecimento. E isso é muito predisposto lá na Constituição, que inclusive, né, hoje, dia 5, ela faz aí, tem menção direta, né, com essa nossa Constituição, conhecida como a Constituição Cidadã. Vamos para um rápido intervalo, não sai daí, eu volto já já.